Bem, a lição número 6, a parte de segunda-feira, fala sobre o coração puro e as mãos puras. Jesus fez uma pergunta para os fariseus sobre a questão de manter-se limpo, puro. O que vale mais? Ter o coração puro ou ter as mãos lavadas, puras? A natureza humana ela é pecaminosa, a menos que o Espírito Santo nos transforme, nos renove. Nós não teremos nenhum tipo de mudança. As pessoas vão continuar do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia fala que quando a pessoa aceita Jesus, as coisas velhas já passaram. A pessoa se transforma em um novo homem, em uma nova mulher. Porque os seus hábitos antigos vão passar. A sua forma de falar vai ser assim superada e vai ser modificada por um linguajar cristão. O seu modo de pensar vai também modificar. A sua forma de se relacionar com as pessoas também terá mudança. Por isso, essa mudança só pode ser provocada pelo Espírito Santo e com a permissão da pessoa que aceita Jesus no coração. Tem que ser algo de dentro para fora. Se a mente é distorcida, o que vem para fora é distorcido também. Por isso é importante que nós saibamos que toda transformação tem que ser de dentro para fora. Não adianta nada modificar só o exterior, porque o interior vai estar uma podridão só. O mestre hindu viu quando seus discípulos disseram para ele: nós vamos nos banhar nos rios sagrados da Índia, para que nós possamos nos purificar e possamos chegar mais perto do grau celestial. O mestre não falou nada, disse: então faz o seguinte, cada um de vocês pegue uma daquelas abóboras, era uma abóbora selvagem, uma abóbora amarga, e disse: todas as vezes que vocês se mergulharem no rio sagrado da Índia, para purificarem o corpo e a mente e o espírito, levem também essa abóbora e depois me tragam essa abóbora. E assim os homens partiram. Ficaram 2 meses se banhando nos rios sagrados da Índia e retornaram para o mosteiro. O mestre não pegou aquelas abóboras, conferiu, deram banho junto com vocês nas abóboras? Sim, mestre. Então pediu ao cozinheiro: prepare uma refeição com essas abóboras. O aroma ficou assim delicioso, todo mundo imaginando aquelas abóboras cozidas sobre a mesa. Havia muitos alimentos, mas o prato principal era a abóbora. Quando os discípulos colocaram a abóbora na boca, eles cuspiram, porque estava muito amarga. O mestre disse: sabe o que eu fiz com vocês? Uma experiência. Vocês levaram a abóbora selvagem para banhar nos rios sagrados da Índia. E os rios sagrados não modificaram o teor, o amargor das abóboras. Elas continuaram amargas do mesmo jeito. Então, meus queridos, não adianta banhar-se por fora. Tem que ser uma limpeza por dentro. Pergunta número 2. Qual é o verdadeiro sentido das palavras de Cristo em Marcos 7, verso 15? Quando Jesus ele argumentou com os fariseus, ele disse essa expressão em Marcos 7, verso 15. Nada existe fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Vamos ler o texto inteiro, é Marcos 7, de 14 em diante. E chamando outra vez a multidão, Jesus disse: ouvi todos vós e compreendei o que eu vou falar. Nada que há fora do homem, que entrando nele possa contaminá-lo. Mas o que sai de dentro dele, é isso que contamina o ser humano. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam a respeito da parábola e perguntaram: o que o Senhor quer dizer com isso? Jesus disse: vocês também não têm entendimento sobre isso? Por que vocês vos prendeis a tudo que existe nesse mundo que não serve? E Jesus disse: escutem o que eu vou dizer para vocês. O que está fora e entra pela boca do ser humano, não é isso que contamina o ser humano. Porque o que entra pela boca não vai para o coração, nem para a sua mente, mas vai para o ventre. E ali é lançado fora, ficando puro todos os alimentos. Será isso? Jesus fez uma pergunta, uma interrogação. E nesse ensino, Jesus quis mostrar o verdadeiro sentido da contaminação. Os fariseus queriam impor aos discípulos uma lavagem, uma purificação das mãos. E Jesus disse: não é preciso. Mas eles vão comer alimentos impuros. E Jesus disse: não é o que está entrando pela boca deles que é o que contamina. Logicamente que os judeus tinham toda uma série de situações, por exemplo, não comiam carne de porco. Não adiantava fazer nenhuma oração sobre isso, que a oração não ia santificar o porco. Mas Jesus disse: se eles comerem coisas saudáveis,
mesmo com as mãos sem lavar. Mesmo assim, isso não os contaminará. Porque o que contamina a pessoa não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai de dentro da pessoa. O que entra pela boca vai para o estômago, do estômago para o ventre, depois é lançado fora. E o que fica vai nutrir o corpo. Então Jesus disse, o que contamina o ser humano é o que sai de dentro dele. As impurezas, o adultério, é assim, a maledicência, a ira, o ódio. É isso que contamina as pessoas. Então, para a pergunta, qual o verdadeiro sentido das palavras de Cristo em Marcos 7, verso 15? Nada existe fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Qual é o sentido dessas palavras de Jesus? Jesus está liberando para comer de tudo? Resposta, Jesus quis dizer que ao comer um alimento saudável, sem o ritual da lavagem das mãos, isso não contamina a pessoa. Mas sim o que vem de dentro do coração e da mente, é que leva a pessoa à prática dos pecados. Isso sim contamina a pessoa. Então, isso Jesus deixou bem claro. Ele não está autorizando a pessoa a comer de tudo. Senão ele estaria assim em desacordo com o que ele inspirou Moisés a escrever em Levítico, dizendo que os animais, por exemplo, que não têm unhas fendidas não podem ser comidos. Os animais, os peixes que não têm escamas, esses que não podem ser comidos que não têm escama. Só os que têm escama. Aquele que rumina, esse pode ser, o que não rumina não pode ser comido. Então, Moisés disse ao povo uma série de leis sobre animais limpos e imundos. Não comerás, por exemplo, o corvo, não comerás o abutre, o urubu, porque são carniceiros. Então, essas limitações, Jesus deixou claro, isso não mudou. Mas ele quis dizer o seguinte, vocês estão preocupados em que os meus discípulos não lavem as mãos, quando vocês têm assim, a mente poluída. E é isso que contamina todo um ambiente, pessoas com a mente poluída, e começa a falar bobagem, e acaba estragando até a espiritualidade dos outros. Então veja, pergunta número 3, de acordo com Jesus, como alguém pode ser contaminado? Marcos 7, verso 20, em diante, dizia assim, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro da pessoa e contaminam o ambiente em redor. Então Jesus foi muito específico. Vocês estão assim querendo usar uma tradição para invalidar o mandamento de Deus. Não é isso que Deus quer. Jesus discutia com ele. Jesus fazia tudo que Deus ordenava. Mas aquilo que os homens criaram como regra, isso Jesus discutia de forma veemente. Nenhuma substância química ingerida pode mudar o estado da mente ou do coração da pessoa que já está acostumada a fazer o mal e tem pensamentos pecaminosos. Por isso, Jesus inclusive falou que o alimento vai para o estômago e não para o coração. Agora, aquilo que a pessoa fica maquinando, pensando, fica olhando e fica assim criando fantasias, isso contamina a pessoa, e é por isso que nós vemos tanta violência, tanta pornografia e tantas situações inadequadas em nosso mundo, porque as pessoas têm a mente contaminada, poluída. E Jesus disse, isso é tradição, e tradição deve ser deixada de lado. Um dia na Rússia, o rei olhou para o jardim e viu um soldado no meio do jardim, ali de prontidão, com a sua arma, com a sua baioneta, o dia inteiro. Daqui a pouco veio outro homem e rendeu aquele soldado. O rei disse, escuta, por que aquele soldado está ali no meio do jardim? A pessoa que foi interrogada disse, majestade, me perdoe, mas eu não sei por quê. Mas eu vou procurar saber com o chefe da guarda para saber por que aquele soldado é destacado para ficar no meio do jardim. E o chefe, o comandante, começou a pesquisar nos livros e descobriu, 30 anos atrás, uma roseira nasceu bem ali no meio do jardim. E a rainha viu aquela rosa belíssima, apreciou muito, chamou o comandante e disse, comandante, eu não quero que ninguém assim destrua aquela rosa. Põe um soldado para tomar conta daquela rosa. E um soldado foi destacado para tomar conta daquela rosa todos os dias. A rosa morreu, o talo secou, desapareceu a roseira, mas a ordem ficou. Virou uma tradição. Todos os dias tinha um soldado ali, um de dia e outro de noite, para ficar de prontidão naquele local. Foi aí que o rei disse, mas que bobagem, não acredito.
Perceberam como uma tradição vira um costume, um hábito, sem nenhum sentido? Então, quando Jesus viu aquele povo criticando os seus discípulos, porque eles não lavavam as mãos, ele não suportou. Ele teve que falar poucas e boas, assim de maneira espiritual, dizendo que eles estavam errados. Aquilo era tradição. O que contamina a pessoa é aquilo que vem de dentro. As mãos, assim, puras e o coração puro. É isso que Deus quer. Deus abençoe a todos. Possamos ter aprendido aquilo que Deus quer é uma renovação do nosso interior. Do coração do ser humano procede coisas boas e coisas más. Se estiver modificado pelo Espírito Santo, vem coisa boa. Se não estiver modificado pelo Espírito Santo, só vem coisa ruim. E muitas vezes, dentro da igreja, nós encontramos pessoas que ainda não foram transformadas e que têm olhares maliciosos e que têm a forma de agir assim torpe, gananciosa, ambiciosa e não servem a Deus. Estão servindo a um outro lado. Deus abençoe a todos. Possamos ser abençoados no estudo da palavra. Que Deus abençoe.